Fala pessoal, tudo bem com vocês? A pressão tá muito grande sobre o técnico Silvinho, mas afinal de contas ele tem risco de cair ou não? Xavier de zagueiro e a renovação de Gabriel Pereira, o GP. Olha, esse negócio tá preocupante. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Não é de hoje que a hashtag Fora Silvinho aparece nas redes sociais. Não é de hoje que vocês comentam aqui nesse vídeo, os primeiros comentários, dos primeiros aos últimos em vídeos do Corinthians é Fora Silvinho, vai embora Silvinho, aquela coisa toda. Ele tem uma rejeição muito grande da torcida e não é de hoje. Ela não veio somente depois desse clássico contra o São Paulo, que evidenciou algumas coisas, né? Uma atuação muito apática do time, uma demora do treinador para mexer, uma falta de leitura do sistema tático, enfim, vários problemas. O Silvinho tem alguns problemas, como vários treinadores têm. Significa que ele precisa ser demitido? Não na minha avaliação. Mas é óbvio que os torcedores gostariam de um técnico mais experiente, mais rodado, com um novo sistema, que explorasse melhor todos esses reforços que chegaram. Apesar de que o William não está jogando, enfim. Eu queria dizer algumas coisas para vocês aqui. Primeiro que a pressão está forte mesmo, mais externamente, tá? Tem uma pressão da torcida que não é de agora, como eu disse. Ela vem de antes do derby, aí o derby dá uma respirada no trabalho do técnico, depois vem mais uma sequência negativa, de novo começa uma pressão e agora, especialmente depois da derrota para o São Paulo. Essa pressão externa, é óbvio que ela chega no clube de alguma forma, mas o que eu posso dizer para vocês do que apurei é que ela não, digamos assim, ela não incomoda o presidente do Corinthians. O Duílio Monteiro Alves, até por conduta, até por estilo talvez até de trabalhar, não pensa em demitir o Silvinho agora. Ele pode mudar de ideia? Pode. Nesse momento, não há possibilidade. Nesse momento, hoje, quarta-feira, 20 de outubro, tá? Não há possibilidade de mudança. Ah, Chico, mas assim é fácil, né? Quer dizer que se ele perder no final de semana e cair, você vai dizer o quê? Bom, eu vou dizer que o futebol é dinâmico realmente, mas eu duvido que isso aconteça, mesmo se o Corinthians perca para o Internacional em Porto Alegre. Não acho que isso vai acontecer nas próximas rodadas. Pode ser que ele não chegue até o final do ano? Pode, mas a tendência de momento é que sim, ele termine a temporada. E mais do que isso, gente, que ele seja mantido. Estou dizendo para vocês qual é a tendência hoje. A tendência hoje... Ele tem um contrato até o fim de 2022. Não sei se ele vai cumprir esse contrato, acho muito difícil, a menos que os títulos comecem a aparecer já a partir do Paulistão. Mas a tendência hoje é que ao final da temporada ele seja avaliado. E se o Corinthians classificar para a Libertadores, a diretoria vai entender como um objetivo atingido para um campeonato em que a perspectiva era muito menor do que essa. Se o Corinthians chegar na Libertadores, mas aí você aí do outro lado deve estar enlouquecendo. Meu Deus do céu, mas como é que vai disputar a Libertadores com esse técnico, não sei o quê? Aqueles que não querem o Silvinho. Vai depender muito da situação de momento, de mercado, quais técnicos estarão à disposição, porque assim, a gente está falando hoje, né, sobre esse cenário, daqui a pouco, sei lá, chega em dezembro, o Tite resolve sair da seleção. Sei lá. O futebol tem dessas coisas. Bom, aí obviamente muda de figura. Aí o Tite liga pro Duílio e diz assim, eu queria pegar o Corinthians. Acabou, né? Tchau, Silvinho. Mas, gente, vamos trabalhar com a realidade, mesmo que seja nesse momento agora, como muitos querem. Não, vamos trocar o Silvinho e tal. Quem o Corinthians contrataria? O Mano Menezes? O Dorival Júnior? Um estrangeiro para chegar em outubro e que não conhece o elenco? Porque assim, eu entendo o torcedor não querer o Silvinho. Entendo mesmo. Entendo, ele comete alguns equívocos e eu sempre respeito, obviamente, a opinião do torcedor. E seria muito fácil para mim, que estou aqui, começar a jogar para a torcida, dizer que o Silvinho tem que cair, é isso mesmo e tal. Não é meu feitio, vocês me conhecem. Eu preciso analisar o contexto. Quem colocar? Não adianta só demitir o Silvinho. E eu preciso analisar prós e contras do treinador. E ele tem prós e contras, assim como a diretoria está pensando. O Rodrigo Vessone, do meu timão, até falou sobre a reunião do conselho que aconteceu na terça-feira, em que alguns conselheiros
também apontaram muitas críticas. Obviamente que o bastidor ferve nesse momento e que os dirigentes ficam sabendo desse termômetro que é a rede social, que é o torcedor aí fora, que não quer o trabalho do técnico e tal, mas aí é o que eu defendo aqui, convicção. Se a diretoria entende que o trabalho é positivo, não importa o que está acontecendo lá fora, porque a convicção vai fazer você chegar no resultado, e aí o resultado vai amenizar toda a situação externa. Se o resultado não vier, bom, aí é um risco, e o futebol é feito disso, que o dirigente precisa tomar. É um risco que ele precisa ter. Bom, se eu confio no trabalho, e eu sei que em algum momento isso vai me dar resultado, é nele que eu vou me abraçar. Agora, se o dirigente, como muitos fazem isso, ficar ouvindo a torcida e tal, e por pressão demitir, a pressão aumentou com a nota da Gaviões da Fiel, dizendo que, a principal organizada do clube, né, dizendo que chega, que não dá mais, que o Silvinho não é técnico para seguir no Corinthians, aquela coisa toda, reverberando todo esse sentimento de boa parte da torcida. Isso também não chega de uma forma muito contundente nos dirigentes. Eles entendem como uma manifestação mais política do que técnica e não concordam porque a nota também pede a saída do Roberto de Andrade, que é um cara que tem a confiança do Duílio, é o cara que banca o Silvinho, juntamente do Alessandro. Eles não pensam em mudar nesse momento. Então assim, gente, essa é a informação que eu dou para vocês. A pressão ela é forte? Mais externa do que interna. De tudo que eu apurei, não existe essa pressão interna para a saída do Silvinho. Agora vamos lá, com a minha opinião. O Silvinho tem problemas, como eu já falei para vocês. Esse jogo contra o São Paulo, ele foi muito mal. Ele foi mal no jogo contra o Sport. Contra o Fluminense o time venceu, mas não jogou bem. Aí ele tem a vitória contra o Bahia, numa vitória em que ele fez boas mexidas, em que ele fez a leitura correta do jogo, embora o adversário tivesse com um a menos no segundo tempo, mas ali foi um jogo em que ele entendeu a situação, foi lá e conseguiu a vitória, muito por conta das mãos dele. No derby, né? No derby, para mim, foi o principal sinal de que o Silvinho pode fazer aquilo que a gente espera dele. Ele pode ter mudanças arrojadas, ele pode ser um pouco mais ousado, ele pode tentar alguma coisa diferente. Foi o que ele fez. O time e ele estavam pressionados, o adversário era um dos melhores elencos do Brasil, um dos times mais bem posicionados na tabela, que embora vivia e ainda vive, né, uma certa instabilidade, mas finalista de Libertadores, que estava batendo no Corinthians dentro da sua casa. Foi lá, ele mudou o esquema, tirou o Jô, botou o GP, apostou no Cantígio e ganhou bem aquele jogo. Opa! Então ali o Silvinho mostrou que tem condições, que tem cacife. Só que essa oscilação, eu, Chico Garcia, considero absolutamente normal, gente. Porque a gente está falando de um time que se modificou ao longo da temporada, do campeonato, em que ele não pode contar com todo mundo ainda ao mesmo tempo. Desde que os reforços chegaram, o aproveitamento dele é de quase 60%, embora no total ele tenha mais empates do que derrotas, ele tenha 11 empates e 10 derrotas e 47% de aproveitamento. Mas mesmo assim, ele tinha chegado no G6, sem os reforços, gente. Quando chegam os reforços, a partir do clássico contra o Santos, que entra o Juliano ali, a partir dali ele tem 60% quase de aproveitamento. Então melhorou. Essa oscilação no desempenho e essa expectativa gerada e criada até de forma excessiva, talvez ela não se confirme por conta disso. O campeonato é muito competitivo e também porque o Silvinho está aprendendo algumas coisas. E esse é o ônus de você contratar um técnico que não tem uma larga experiência no futebol. Ele tem lá alguns jogos no Lyon, ponto. Mas conhece o clube, é identificado, está tentando acertar e não vai acertar sempre. Não vai. Mas aí tudo bem, aí você imaginar que mas a gente precisa entender se esse cara que não vai acertar sempre, se ele é o ideal para o Corinthians. Bom, essa análise tem que ser feita ao final da temporada e eu não discuto isso. Eu dei a informação de que a tendência é inclusive que ele permaneça para o começo do ano que vem. Agora, eu não discuto que a diretoria deveria, obviamente, analisar. Peraí, vamos olhar o mercado? Vamos ver se com esse elenco e com outros jogadores que podem chegar, se tem um treinador que pode extrair algo melhor desse grupo? Ok. Acho que essa análise é importante e tem que ser feita. Agora, até o final da temporada, não tem por que demitir, gente. Não tem por que demitir. Trazer outro profissional agora, eu não consigo enxergar alguém que possa chegar enfim, e modificar tanto assim o sistema tático, o jeito de jogar e fazer uma remobilizada grande. Até porque, por enquanto, os jogadores compram a ideia do Silvinho.
Os jogadores entendem o trabalho que está sendo feito e isso, para mim, é o que mantém treinador no cargo. No momento em que os jogadores começarem a não gostar de algumas opiniões, ou não entender muito o sistema, ou não concordarem muito, isso é o que faz treinador cair. É isso que pode derrubar ele se isso acontecer nos próximos jogos, ou até o final do ano, ou antes do final do ano. Antes disso eu não vejo isso acontecendo. A gente teve uma situação aí que foi muito questionada por torcedores no jogo contra o São Paulo, de que o Duqueiroz, por exemplo, avançou muito mais do que o Fagner avançava, ou avança enquanto é titular. O Fábio Santos também subiu, mas eu acho que foi uma circunstância de jogo, tá? Porque o São Paulo não tem extremas. E com isso, quando o Corinthians tinha a bola, ele conseguia avançar um pouco mais. E ele precisava muito explorar cruzamentos, porque o meio-campo do São Paulo estava muito fechado, estava marcando muito, ainda mais com a entrada do Gabriel Neves no segundo tempo. Então, com isso, o Fábio Santos e o Duqueiroz subiram mais. E o Fagner não tem subido. Isso é uma crítica que se faz porque o sistema dele não permite isso. Ok, é uma crítica. Que ele precisa melhorar? Precisa. Ele precisa fazer mais trocas? Precisa. Ele precisa dar mais rodagem para o Luan? Precisa. O Luan não entra mais, né? E eu acho que em alguns momentos se faz necessário, para você ter mais circulação de bola, para você ganhar um chute a média distância, ainda mais quando você perde jogadores, como o William, como o Adson daqui a pouco não dá conta do recado, você tem um jogador dessa qualidade, desse quilate no banco, tem que utilizar. Enfim, várias críticas são completamente fundamentadas ao Silvinho. Mas isso não significa que ele vá sair na próxima rodada. Pelo menos são essas as informações, os bastidores, a minha sensação e a minha opinião. Eu sei que ninguém vai concordar com isso, pelo menos pelo que eu estou sentindo de vocês aí, né? Mas eu acho que a tendência é que ele fique pelo menos até o final da temporada, tá, gente? Sobre a renovação do Gabriel Pereira, tem uma informação do Bruno Andrade aí do Portal UOL que ela é preocupante. Embora os dirigentes digam que isso vai ser resolvido nessa semana, inclusive, até agora não foi, a proposta para o Gabriel Pereira ela é muito inferior ao que o jogador merece. A gente está falando de uma joia, de um jogador titular, de um clube que gasta bastante e de um jogador que já tem um assédio de clubes europeus. Você prometer, como diz a notícia do Bruno, R$1 milhão de luvas e 120 mil mensais para um jogador dessa magnitude, eu acho muito pouco. Eu acho realmente uma assinatura, uma confirmação de que você não vai ficar com o jogador. Tem que saber qual o valor da multa rescisória, que eu realmente não consegui descobrir. Mas normalmente ele é proporcional ao salário. Se o salário dele for só, bem entre aspas, tá, gente? Porque a gente está falando do futebol, que é um mundo completamente paralelo. R$120 mil, essa multa ela não pode ser muito alta. A multa normalmente é proporcional ao salário, tem uma porcentagem aí. Então você precisa elevar o salário para elevar essa multa. Com um salário desse tamanho, nesse nível, a multa não pode ser muito alta. E 1 milhão de luvas, eu acho que era a hora do Corinthians abraçar esse jogador, fazer um contrato longo com ele, levar a multa rescisória, ou vai fazer, como outras tantas vezes, perder um jogador por um valor muito irrisório para aquilo que ele vale. O Corinthians tem 70% dele, o Guarani mais 30%, então ainda mais por conta disso. Numa futura venda, o Corinthians não lucraria a totalidade do negócio, apenas 70%. Então precisa estar muito bem resguardado, muito bem seguro para poder fazer uma renovação como essa. Ele tem contrato só até março de 2022. Ele já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. O Corinthians está, digamos, como a gente fala, né? Chupando bala. Tá, né? Deixando a onda passar. Tem que resolver isso logo. Tá bom, gente? O que vocês acham dessa história toda? Silvinho tem que ficar... eu não sei porque eu pergunto, né? E essa história do GP, hein? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!